Vamos falar sobre a Lava Jato, Vera. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba obtiveram nos últimos anos informações sigilosas da Receita Federal à margem da lei. É o que informa a reportagem da Folha de São Paulo em parceria com o Intercept. Segundo a publicação, os procuradores atuaram em conjunto com o auditor fiscal Roberto Leonel, que chefiou a área de inteligência da Receita em Curitiba até 2018 e assumiu a presidência do COAF no governo Bolsonaro. Ainda de acordo com a reportagem, as mensagens examinadas mostram que a Força Tarefa estabeleceu com ele uma relação de trabalho tão próxima que recorreu a Leonel até para verificar hipóteses dos investigadores, sem que houvesse elementos objetivos para justificar o acesso a dados do fisco. As mensagens trocadas atribuídas à Força Tarefa mostram que esse intercâmbio de informações não tinha o controle da Justiça. Fala, Vera. O que se pede nessas trocas de mensagens, que os procuradores, mais uma vez, não negam o teor, apenas dizem que não cometeram nenhuma ilegalidade, o que principalmente Deltan Dallagnol aparece pedindo ali é extremamente grave. Ele pede que o responsável pela área de inteligência da Receita em Curitiba, na época aliado à Força Tarefa, que venha a ser Roberto Leonel, que hoje é presidente do COAF, acesse informações que estão protegidas por sigilo de várias pessoas, muitas delas não investigadas, para testar hipóteses, muitas vezes, da Força Tarefa, coisas que não estão consignadas nos autos, coisas que não têm lastro nenhum em documentos, nem em acusações, para tentar chegar a um caminho de investigação. Isso é gravíssimo, isso não tem precedentes, isso não é admissível dentro do devido processo legal brasileiro. Qual é o senão que eu faço aí? O Roberto Leonel é muito mais cuidadoso que o Deltan Dallagnol nessa troca de mensagens e ele não vai ao limite de dizer, estou fazendo isso, espera aí que eu já te mando. Não há comprovação de que ele tenha efetivado as entregas, essas sim, criminosas, que o Deltan pede para ele, a ser verdade o conteúdo dessa última publicação feita em parceria entre o Intercept Brasil e a Folha de São Paulo. Então esta é a coisa que nos nos impede de dizer se houve de fato cometimento de crimes aí ou não, porque o Roberto Leonel, ele é cuidadoso ao dizer que ele não pode fazer certas coisas, que ele não tem acesso, que não é bem assim, ele freia o ímpeto do Deltan nessas mensagens. E é muito perigoso que o procurador se mostre a cada dia e a cada nova revelação como alguém que não conhece limites para a sua atuação. Isso é perigoso para a Lava Jato, isso é perigoso para o devido processo legal e isso é perigoso para que se continue o combate à corrupção. A gente não pode achar que em nome do combate à corrupção a algumas pessoas é franqueado fazer tudo, porque não é. Não é franqueado fazer tudo, ele pode pôr a perder todo um acervo com essa sanha vasculhatória na vida dos outros. Um procurador não pode se pôr a bisbilhotar e vasculhar a vida dos outros, muitos dos quais não são investigados. Essa reportagem é grave e a gente só não permite dizer que ela é gravíssima porque o Roberto Leonel, este que está com a cabeça prêmio e cuja degola vai ser facilitada por essa reportagem, embora já tivesse decidida, ele evitou o mal maior ali nessa troca de mensagens. Diga lá, Constantino. De novo, esse assunto que envolve Lava Jato e seus excessos é sempre muito delicado. Porque eu fico, às vezes, com a sensação, apesar de entender e concordar na essência com todos os argumentos republicanos, ou seja, colocando limite na atuação de todos os servidores públicos, eles têm que atuar apenas dentro daquilo que a função lhes permite e nunca além disso. Eu lembro quem que eles estavam enfrentando, o que foi esse processo todo e o que gerou de condenações, de prisões e de retorno aos cofres públicos de dinheiro que tinha sido roubado. Então, assim, é sempre bom manter algum senso de proporção do que a gente está falando, do qual o contexto dessas mensagens, né? Então, por exemplo, hoje tem um artigo publicado por Orlando Martello, Paulo Roberto Galvão e Robertson Pozzobon, que são procuradores da República e integrantes da Lava Jato, justificando tudo isso, né? Eu não sou advogado, eu não sou jurista, então eu li o texto parece convincente, persuasivo, né? Ele diz que o Estado funciona melhor na repressão de crimes, especialmente de colarinho branco, né? Quando todos
Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal, COAF, CAD e outros órgãos cooperam entre si, né, e que essa resposta é óbvia, mas que no Brasil isso precisou ser estabelecido por uma lei só de 2013. Então, há várias regiões ali cinzentas, e é essa que fica a sensação para um leigo, né? Você ultrapassou ou não ultrapassou aquela linha, não é uma linha tão definida, né? Então, eu prefiro ir pela questão ali, pelo faro, muito mais de... claro, é difícil, é subjetivo falar em intenção, mas do que de fato foi feito, quem eles estavam atacando, quem são essas pessoas, e de fato uma gritante ilegalidade não parece o caso, não me parece o caso. Temos que investigar, temos que cobrar explicações, mas eu fico com a explicação aqui do ponto de vista que é o seguinte: naquele filme Man of All Seasons, do Thomas Moore, ele fala que se cortar as leis, ele daria até o benefício da lei ao diabo. Se cortar as leis, o que resta, né? Sem o império das leis. Aí nem a gente está protegido. É verdade isso, mas tem um outro excesso, né? Que é o Shylock no Mercador de Veneza, outro clássico. Se você quiser ir na letra da lei, no detalhe do detalhe, esquecendo o espírito, esquecendo o contexto, tudo isso, você tem direito a tirar o seu naco de carne, mas não deixa cair uma gota de sangue. Ou seja, é o ultralegalismo dos garantistas que, no fundo, com suas filigranas, querem proteger os criminosos e manter a impunidade. E aí, Josias, qual é a sua leitura sobre mais esse punhado de mensagens? Desde que surgiu a Lava Jato há 5 anos, todos os larápios que foram flagrados plantando bananeira dentro dos cofres públicos tentaram transformar essa operação numa similar anterior que foi mal sucedida. Em 2009, a Operação Castelo de Areia chegou a essas arcas clandestinas da empreiteira Camargo Correia. 2 anos depois, o processo foi anulado no Superior Tribunal de Justiça por falha processual. Todas as tramóias descobertas na Castelo de Areia foram desvendadas agora na Lava Jato, com delações, inclusive, da turma da Camargo Correia. O conteúdo das mensagens que foram roubadas agora dos celulares dessas autoridades da Lava Jato, o problema maior delas é que elas submetem essas mensagens, o esforço anticorrupção, a 2 grandes perigos. Um ainda está no campo das possibilidades, que é o perigo de que esses gatunos consigam inocular na Lava Jato o vírus da Castelo de Areia, obtendo anulações de sentenças. O outro perigo, ele já se materializou nessa intervenção que o Bolsonaro realiza em parceria com o Supremo, em órgãos tão estratégicos quanto o COAF e a Receita. Essas mensagens de domingo, elas levam água para esse moinho da Operação Abafa. É triste perceber que procuradores, tendo esse retrospecto, e não é só a Castelo de Areia, tinha uma operação anterior que também naufragou por tecnicalidades e abusos, que foi a Operação Satyagraha. É triste verificar que, tendo esse retrospecto, os procuradores não tivessem tomado um extremo cuidado em relação à Lava Jato e que submetam agora a operação a esses riscos.